Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira com notícia bombástica, hein? Exatamente isso. Notícia bombástica vindo da imprensa turca. Será verdade? Será que nem médicos, nem a questão médica consegue ser uma, vamos dizer assim, equilibrada função no Vasco? A gente vai falar muito sobre isso, porque a notícia que vem de lá estamos apurando e eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que seja mentira, que não proceda, porque eu vou falar para você, hein? Que vergonha, hein? Que resposta para o mercado, hein? E que situação interna maravilhosa, para não dizer o contrário. A gente vai falar bastante sobre a questão envolvendo o GB lá na Turquia, hein? Viajou para negociar ali, firmar o seu contrato com o Fenerbahçe. O Vasco ia ganhar cerca de 17, quase 18 milhões de reais, mas parece que a situação deu uma reviravolta. Vamos falar muito sobre isso. E vamos falar também sobre o jogo de ontem, né? Mais um jogo pavoroso da equipe do Vasco, sem evolução. O técnico Fábio Carille não consegue ter criatividade em seus sistemas de jogo e a gente vem sofrendo mais uma vez com bolas alçadas a qualquer momento e de qualquer jeito e de qualquer lugar para Pablo Verratti o jogo inteiro. É absurdo, é grotesco. Sampaio Corrêa, investimento baixíssimo, não era para oferecer nenhum perigo, e eu vou falar para você, hein? Se tivesse um jogador com um pouco de qualidade ali, o Sampaio Corrêa venceria esse jogo. Infelizmente a gente tem que falar a verdade, né? Enfim. Mas vamos fazer o seguinte, né? Antes da gente começar, eu deixo o link da Estrela Bet ali no primeiro comentário fixado, onde você pode conseguir R$ 500 de bônus. Aposte e faça seus palpites com muita responsabilidade e também não esqueça que é para maiores de 18 anos. Beleza? A Estrela Bet quer te dar quinhentão, então corre ali no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, solta a vinheta. Bora pro vídeo, porque, meu amigo, tá fácil não, hein? Tá complicado? Vai lá nos comentários e fala aí o seu nível de insatisfação. Negociação do atacante GB pode melar? Meu Deus do céu. É isso mesmo, a informação vinda da Turquia é que no meio dos exames médicos foi descoberto, né, uma lesão na perna direita do jogador que teria que entrar em cirurgia e ficaria de 8 a 10 meses fora dos gramados. Meus amigos, só faltava essa, hein? Não é possível que o torcedor vascaíno vai passar por mais essa vergonha de uma falta de diagnóstico simples de início de temporada, em que todos os jogadores têm que fazer todos os exames para avaliar toda a parte física, né? E, segundo informações vindo da Turquia, a gente ainda não pode cravar, mas a situação é grave para o lado do Vasco, porque o GB talvez não se transfira mais para o Fenerbahçe por conta dessa lesão. Parece que o Fenerbahçe vai dar um ponto para trás e falar: não quero, porque o jogador vem lesionado. Mas que bela resposta para o mercado, se realmente essa informação se confirmar, né? Eu espero, rezo, ajoelho, oro, peço para tudo que você imagina para que isso não seja real, que a imprensa turca esteja sendo equivocada nesse momento, porque é uma resposta muito negativa ao mercado e algo muito preocupante, principalmente no momento que o Vasco precisa, sim, fazer uma venda. Eu considero os valores baixos para o GB, não vejo como uma negociação viável para o Vasco, mas a viabilidade financeira, né, a questão financeira pesa muito, e o Vasco viajou, né, com o Marcelo Santana representando ali para tentar fechar esse negócio, o Vasco enxugar um pouco a folha salarial. Agora, se realmente essa informação for confirmada pelo Vasco, porque para ser confirmada pelo Vasco vai demorar, né, porque o Vasco ele não quer se comunicar com você. Ele não quer, ele vai falar isso daqui a uma semana para botar panos quentes, esperar e fugir, né, dessa polêmica, como aconteceu em vários e vários casos. O caso do Coutinho, 2 dias para se comunicar. E em outros casos também a comunicação sempre falhando, né, ali no Vasco. Infelizmente é isso que acontece. E vamos ver agora a situação do GB. Quanto tempo a diretoria vai se pronunciar acerca dessa notícia que vem de lá, tá? Da Turquia, sobre essa reviravolta na negociação envolvendo o atacante. O certo é, se realmente for verdade, é lamentável, feche as portas,
faça uma demissão ali em massa e comece de novo, para que nós não... Eu acho que o sofrimento com esse elenco já é quase certo, né? Se não tivermos aí grandes contratações. Mas vamos ver como que vai se fechar essa situação do atacante GB, o Gabriel Souza. Bom, galera, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, porque foi mais uma vergonha que você passou e, claro, é mais uma vergonha que a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille também passou em campo, né? O Vasco encaixotado novamente numa trocação desnecessária contra a fraca equipe do Sampaio Corrêa, fraca que eu digo por conta do investimento, não tem como caracterizar como uma equipe forte de primeira nem segunda prateleira do Brasil, e o Vasco tem muitas dificuldades em criar, em gerar jogadas perigosas e, claro, oferecer algum perigo ao goleiro adversário, né? O Vasco também sofre de alguns contra-ataques em alguns momentos. Se tivermos ali um adversário um pouco mais qualificado, com jogadores um pouco mais qualificados tecnicamente, o Vasco sairia com toda certeza, com tanto espaço assim dado pelo setor defensivo, goleado sem sombra de dúvidas, né? Teve momentos que o Sampaio Corrêa ofereceu perigo, mas a falta de pontaria, muito por conta mesmo do nível, né, que os jogadores apresentam hoje no Sampaio Corrêa, não que possam... Eles podem evoluir, mas apresentam hoje um nível muito baixo e acabam que no ato da finalização o Vasco consegue o empate, né? E não consegue criar. Observando todo esse cenário, o Vasco observa ali o líder Volta Redonda com 17 pontos, o Flamengo com o mesmo número que o Vasco, porém um jogo a menos com 14, o Vasco com os mesmos 14 e o Sampaio Corrêa passa ao Nova Iguaçu com 13 e entra no G4. É absurdo porque agora o Vasco tem 2 clássicos pela frente, enfrenta o Flamengo e depois enfrenta o Botafogo. 2 jogos completamente diferentes desse do Sampaio Corrêa, né? E também muito diferente de Volta Redonda e Fluminense. O Flamengo é muito mais qualificado, o Botafogo também tem peças de forma individual, vamos falar assim, individualmente falando, muito mais perigosas, e é diferente do Vasco, são equipes que gostam de propor o jogo. O Vasco tenta propor o jogo ali da intermediária do adversário para trás, porque para frente é só bola aérea, é só chutão, é procurar o overhead o tempo inteiro, os mesmos moldes de 2024, a mesma pelada de sempre. E isso é inadmissível para uma equipe grande como o Vasco. O senhor Fábio Carille não consegue desenvolver nada à frente dessa equipe. 3 volantes contra o Sampaio Corrêa, sendo 3 volantes presos na marcação, é absurdo, né? Alguns lampejos assim do Hugo Moura dentro da área tentando fazer alguma coisa, outros do Tietchan avançando um pouco mais pela esquerda, o Jair também tentando finalizar, ele tem uma finalização no jogo, mas pouco para uma equipe que tem salários considerados altos, valorizados e jogadores que custam muita grana, né? Tá jogando de igual para igual com o Sampaio Corrêa. Se bobear, tem gente ali que infelizmente ganha pouco mais de 2 salários mínimos, né? Então é inadmissível o que o Vasco vem apresentando em campo à frente do técnico Fábio Carille. A gente já passa vergonha fora de campo, né, no mercado da bola, passa vergonha agora, quem sabe, nessa questão do GB, numa possível venda que pode melar, e dentro de campo a vergonha não para. Agora, a quantidade de funcionários, né, assistindo o jogo lá, a logística pesa, né? É caro levar aquele tanto de gente. Tinha um time de futebol ali, junto com o Felipe assistindo, né? O goleiro Felipe Gabriel estava lá, já estava para formar um time. Talvez tenha uma performance melhor que o Vasco ontem no comando do Carille contra o Sampaio Corrêa, né? Absurdo. A gente vê o senhor João Vitor, que custou muita grana aos cofres do Vasco, que custou muita grana ao sócio torcedor, que banca o salário dele e ainda quer ir lá discutir com o torcedor, né? Pelo amor de Deus, hein? Tá jogando porra nenhuma e quer ainda discutir com o torcedor. É bizarro, né? Tem coisa que a gente vê e acha que é sacanagem. Bom zagueiro João Vitor, eu gosto do jogador, vai evoluir, é jovem, mas, ó, pelo amor de Deus, hein? Tá complicada a questão psicológica aí de alguns atletas e não tem moral nenhuma para cobrar torcedor. Ninguém tem moral para cobrar torcedor. Pelo contrário, vocês têm que ser ainda mais cobrados, não estão jogando nada. E outra, Carille, faz com que igual o Paiva fez ano passado, pega a base, meu. Esse Maxime não dá, não vai render, traz o JP, que pode evoluir, não vai render outros jogadores, bota a base, bota o Elder em campo. Tá na hora de botar a base. O Paiva fez isso, deu certo, recuperou ali o futebol, livrou o Vasco da Série B ano passado, diga-se de passagem, né? Aquela arrancada ali com os garotos da base. E o Carille, se ficar com a cabecinha dura, com esse bando em campo, vai acontecer o mesmo. O futuro do Vasco é lutar para não cair. Chama a base, traz os jogadores de volta, porque esses que estão performando, ó, muito abaixo, salário muito alto e querem cobrar. Pelo amor de Deus, hein, Pedrinho? Faz alguma coisa. Falar é fácil. Botar a culpa em terceiros, muito fácil.
Falar que não tem dinheiro? Muito fácil. A gente quer resultado e você e todos que estão aí trabalhando têm que apresentar o resultado do tamanho do Vasco. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.